Aqui estamos, animadíssimos para mais uma videoaula. Sim, como passaram a semana? Espero que bem. Já já a gente está junto na aula online para vocês me contarem as novidades da semana. Ó, vamos treinar aí uma apresentação musical, porque só eu que tô cantando. Conforme eu falei na nossa última aula online, a gente vai falar sobre trabalho hoje, né? Porque vocês têm que me mandar um trabalho valendo um pontinho. Mas eu vou explicar esse trabalho na nossa aula online, tá bom? Vou deixar registrado na plataforma lá, né? Digitado direitinho no arquivo e vou explicar na nossa aula online, tá? Assim eu me sinto mais segura e acredito que a maioria, né, vai ter acesso. Embora a videoaula fique aqui gravada também, todo mundo deveria assistir, né, antes da aula online ou mesmo depois. Só que, infelizmente, não é isso que acontece sempre, né? Então, que a gente possa, de uma vez por todas, criar esse hábito, né, de assistir a videoaula para depois você estar já preparado para aquilo que vai acontecer na aula online. Porque, por exemplo, na nossa aula de inglês, a gente sempre, né, aborda os mesmos assuntos. Então, se você assiste a videoaula e faz as atividades junto comigo, quando chega na aula online, você já sabe daquilo que a gente vai falar, você pode tirar uma dúvida que de repente ficou, verdade? Então, nós estamos falando do passado, né? Simple past. Falamos dos verbos regulares e dos verbos irregulares. E hoje a gente viu como a gente passa um verbo regular para o passado e vimos na última aula como a gente passa um verbo irregular para o passado. Foi um pouquinho mais complexo, porque não que seja complexo, né? Mas o verbo irregular, ele requer algumas estratégias de memorização, porque não tem uma regra, né? Então, por isso que às vezes se torna um pouquinho mais complicado. Mas nada é impossível, né? Nada é impossível, ainda mais para vocês, que são, ó, espertíssimos. Yes? E hoje a gente vai trabalhar com a forma negativa e interrogativa. Como eu passo uma frase que está no passado, né, uma frase afirmativa que está no passado, para a forma negativa e interrogativa. It's a piece of cake. Caí, voltei. Nada a ver, né? Mas enfim. O que você tem que lembrar quando você pensa, eu tenho que passar uma frase para a frase que está no passado para a forma negativa e interrogativa? Você tem que pensar no did. Fixa isso, did. O did, ó, aquele aqui, ó, o did, tá vendo? Ele é o auxiliar do passado. Toda vez que você for, isso só não acontece com o verbo to be, ok? Mas todos os outros verbos, quando você for passar para a forma negativa e interrogativa, no passado, os outros verbos, as outras frases, né, que tenham, os outros verbos mesmo. Essa é aquela parte que a Nicole me zoa, né? Faz aqueles efeitos, enfim. Era isso mesmo. Só o verbo to be, só com o verbo to be que você não precisa usar o did. Com todos os outros verbos, quando você quer passar para a forma negativa e interrogativa, você tem que usar o did. E é muito fácil, gente, né? Você tem aqui, ó, preste atenção, vem comigo. Eu coloquei o verbo até em vermelho para poder você, para chamar sua atenção melhor, né? Então, ó, he traveled to New York last year. Então, eu tenho traveled, aqui é o ED, ó. Então, você já sabe que é um verbo regular, né? Olha o passado dele, ó. ED, tá no passado. Last year, ano passado, expressão, né, utilizada no passado. Você sabe que essa frase tá no passado. Vamos supor que ele não viajou para Nova York no ano passado. Então, aí eu coloquei a forma interrogativa primeiro. Tá bom. Vamos supor que você queira transformar essa frase aqui, que tá afirmando, numa frase interrogativa. Olha como é fácil. É só você pegar o did e colocar no início. Tá vendo? Ó, a frase afirmativa é He traveled to New York last year. Ok? Pra fazer a pergunta, o que eu faço? É só eu colocar o did na frente. Então vai ficar Did he travel to New York last year? Não esquece do ponto de interrogação, tá? Então, além de você usar o did na frente, aconteceu uma mudança aqui na frase. Você consegue perceber que mudança é essa? Ó, na forma afirmativa, o verbo tá com ed, traveled. Na forma interrogativa, eu não tenho ed. Por quê?
Coloca isso na sua mente. Keep in mind. Toda vez que você usar o auxiliar, toda vez que você usar o did, o verbo volta ao infinitivo. Ele não pode ser conjugado. Por quê? Porque o did, ele já tá ali para te dizer que essa frase está no passado. Então o verbo não precisa estar no passado também, ok? Então na frase afirmativa você coloca o verbo no passado. Na forma negativa e interrogativa, na frase negativa e interrogativa, nas frases, né, negativa e interrogativa, você não pode usar o verbo no passado. Por quê? Porque você está usando o did já, tá bom? Então, se para afirmar é só eu colocar o did antes da frase e repetir a frase toda, tirando o verbo do passado, na forma negativa, eu tenho que usar o not, ok? Então, se você vai negar, tem que ter o não lá na frase, né? Então, como que você usa esse not junto com o did, tá? Então, você vai usar did not ou a forma abreviada, o didn't. Eu optei por usar o didn't porque geralmente é o que é mais utilizado mesmo para facilitar, né? Então, aonde que você usa o didn't? Antes do verbo. Então, se eu tenho aqui, ó, he traveled to New York last year, na forma negativa vai ficar he didn't travel to New York last year. Viram que eu usei o didn't antes do verbo? Eu peguei o didn't e encaixei ele aqui, ó. Molinho, não é? Não é fácil isso? Ó, pra você não esquecer, eu coloquei aqui, ó. Didn't, a forma abreviada, é a mesma coisa que did not. Monique, se eu quiser, eu posso usar o did not? Of course, claro que você pode usar, né? A forma abreviada vem nos facilitar a pronúncia e tudo mais. Mas se você não se sentir à vontade, você pode usar a forma normal, tá? O did not. Ok? Entenderam isso? Tudo certo? Vou repetir, tá? Forma afirmativa, o verbo tá lá de boa no passado. Se for a forma interrogativa, a pergunta, você coloca o did no início da frase e repete a frase toda e coloca o ponto de interrogação no final, ok? Não esquece que o verbo volta ao normal, ele volta ao infinitivo, ou seja, você tem que tirar ele do passado. Já na forma negativa, você vai colocar o didn't ou o did not antes do verbo. Então, aqui, por exemplo, ficou he didn't travel, tá? E, ó, o verbo também voltou ao normal. Você vê que ele só tem o ED na afirmativa. Na interrogativa e na negativa, ele não tem o ED, ok? Aí, o que eu fiz? Isso aqui é um verbo regular, né? Aqui o ED, ó. Eu coloquei no exemplo com o verbo irregular, tá? Gente, a regra é a mesma, a aplicação na frase é a mesma. O único cuidado que você tem que ter é que o verbo irregular, ele não tem o ED no final. Você tem que memorizar, você tem que saber, tá? Então, por isso, pode ser um pouquinho mais complicado, mas a regra é igualzinha. Então, eu estou trabalhando com o verbo go, o verbo ir, ok? O passado de go é o went, tá? Então, eu tenho aqui, ó, they went to Natal last month. Eles foram para Natal no mês passado. Se eu quisesse fazer uma pergunta, como ficaria? Did they go to Natal last month? Por que did they go? Porque o went é o passado de go. Se eu uso did, o verbo tem que voltar para o infinitivo. O verbo tem que voltar ao normal. Então, eu não posso dizer did they went. Eu vou dizer did they go, tá? Meu Deus, Monique, como que eu vou saber? Se tiver ED no final, você já sabe que é verbo regular. É aquele exemplo lá de cima. Se não tiver, você sabe que é verbo irregular. E o verbo irregular não tem jeito, você tem que memorizar, tá? E aqui, ó, a forma negativa, igualzinho a gente fez lá em cima, ó. He didn't travel, aqui vai ficar they didn't go, ok? Ó, o didn't antes do verbo. They didn't go to Natal last month. Gente, muito tranquilo, né? Eu sei que é preciso prática, é preciso resolução de exercício, é preciso leitura, para que a gente fixe esse conteúdo, tá? No livro de vocês, a gente tem no capítulo 10 a forma negativa do Simple Past e só no capítulo 11 que vem a forma interrogativa. Mas no mesmo capítulo 10, a gente tem um exercício que a gente vai fazer juntos agora, que ele traz tanto a forma negativa quanto a interrogativa. Então, eu optei por já explicar as duas, tá? Então, a gente está até antecipando um pouquinho do que a gente vai ver no capítulo 11, tá? Então, a gente vai ter a
oportunidade de estar revendo esses conteúdos. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu quero que você pause o seu vídeo, tá? E faça as páginas 90 e 91. Você faça isso com toda a sinceridade do seu coração. Abre o seu livro, tenta fazer. Depois você retoma aqui a videoaula, porque eu vou explicar e a gente vai fazer juntos. As páginas 90 e 91. Aí na nossa aula online, a gente vai falar um pouquinho sobre o tópico da unidade 10, né? Que fala sobre viagem, travel. A gente vai falar na aula online. Vamos fazer alguns exercícios da parte de Reading Comprehension, de acordo com travel, de acordo com viagem. E aí eu vou trazer um arquivo para vocês na aula online com alguns exercícios, tá bom? Para poder a gente fazer juntos na aula online, para isso ficar mais claro ainda e para que eu me sinta segura que realmente vocês estão juntinho comigo, vocês estão entendendo e vocês vão continuar arrasando. Tá bom, gente? Então, ó, dá um pause aí agora. Vamos à resolução da atividade da página 90 e 91, tá bom? E já a gente se encontra para a correção, né, dessas páginas e para podermos finalizar a aula. Kisses! Então, gente, conforme vocês estão vendo aí, nós estamos na página 90, né? Imagino que vocês tenham lido as frases. We didn't have any problems. We didn't understand a word she said. And did they think it was okay? Então, você tinha que ler essas frases e identificar aí aquilo que a gente acabou de conversar. Então, nas frases 1 e 2, as frases 1 e 2 estão em que forma? Você tá vendo didn't? A gente já aprendeu que didn't é a abreviação de did not. Então, essas frases estão na negative form, ok? Na letra B, how are they formed? Como que elas são formadas? A gente também aprendeu. É o sujeito, né? O subject, mais o didn't ou did not e a forma básica do verbo. Exatamente como está descrito aí. Aí a gente vai falar sobre a terceira frase. E aí a gente viu que o did está começando a frase, né? Ele usou o did, repetiu a frase toda, só colocando o verbo no infinitivo, conforme a gente viu. Então, na letra C, a frase, né, 3, a terceira frase, está na forma interrogativa. E como é a forma interrogativa, acabei de falar. Aí na letra D, ó, how it is formed, did, mais a forma básica. Muito fácil, it's a piece of cake. Tenho certeza que vocês fizeram isso aí de olhos fechados, né? E aí a gente vai para a página 91. E o que você tinha que fazer nesse número 2 era reescrever as frases corrigindo os erros. Aí na letra A você tem Beth did travel to Paris last year. Então você tem uma pergunta usando did, em que o did não está aparecendo no início da frase, ele não está aparecendo antes do sujeito. Então aí, ó, o correto seria did Beth travel, né? Ou esse Beth, né? É o mesmo que she. Então, a gente usa o did antes do sujeito. Então, fica exatamente como está descrito aí. Na letra B, a gente tem my family didn't not go. Então, você tem o didn't e tem o not também. E o not já está aí na forma abreviada. Então, a maneira correta é my family didn't go. Viram que eles estão usando go aí? Eu utilizei esse exemplo no quadro, né? O go é o infinitivo, o passado é o went. Na letra C, a gente tem we did not like it. Qual é o erro aí? Lembra que eu falei que quando a gente usa o did, o verbo volta ao normal? E o like it não voltou. Tá vendo o D aí? O certo seria we did not like, ok? Na letra D, a gente tem o mesmo problema. Você tem a forma interrogativa bonitinho. O did, o sujeito e o verbo. Só que o verbo não foi para o infinitivo. O certo é did they take. Took é o passado de take. E a gente já viu, e eu estou repetindo, acho que pela quarta, quinta, sexta vez, que toda vez que eu uso did, o verbo volta ao normal. Ele não pode estar no passado. E por último eu tenho Pedro did not eat. Ok. Então, o certo é Pedro did not eat. Eat é o passado de eat. O verbo deveria ter sido escrito no infinitivo. Ok, gente? Facinho, facinho, né? E no número 3, pra gente finalizar, você tinha que completar as frases
de acordo com o que está sendo dado aqui. Então, eu tenho que colocar, por exemplo, o arrive na forma negativa. Aí você tem que lembrar, ó, se for negativa, você usa o didn't antes do verbo e coloca o verbo no infinitivo. Se for interrogativa, você usa o did no início da frase, ou mesmo que não seja no início da frase, o did tem que ser utilizado antes do sujeito. Então, vamos lá. Eu tenho na letra A, I didn't arrive at the airport on time. Certinho, certinho. Óbvio, né? Porque isso aí é o gabarito, então... Mas por quê, né? Só tô chamando a tua atenção que você tem que usar o didn't antes do sujeito. Antes do sujeito, ó, antes do verbo. Letra B. My friends and I didn't go to Porto Alegre last month. Letra C. Did you enjoy... Então, ó, viu o que eu falei da forma interrogativa? O did antes do sujeito? Lá na letra E aparece de novo a forma interrogativa, ó. John and Kat. Então, did John and Kat tell you about their trip to Sri Lanka? Sri Lanka deve ser um lugar engraçado, né? Enfim. E a letra D que eu pulei, porque eu preferi falar da forma interrogativa junto. He didn't visit the traditional tourist spots. It's a piece of cake. Moleza, 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 meus queridos. E juntos nós vamos praticar mais, né, exercícios sobre isso. Eu quero ver vocês fazendo, quero ver vocês produzindo pra ter a certeza que vocês estão juntinho comigo, estão compreendendo e estão tirando onda. Tá bom? Nos vemos já já na nossa aula online. Kisses in your heart.